A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Vamos lá para nossa quarta aula, né? O título da nossa lição de hoje é assim, ó. Olha a preguiça. Que tá lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, do 12 ao 17. E em Samuel 22, depois do versículo 22 a 25. E em Samuel capítulo 4, versículo 1 ao 11. Lá, meus amores, vai estar a história de Samuel. Vocês se lembram de Ana? Que era estéril e ela pedia muito pro Papai do Céu que ela queria ter um filho. Aí ela estava um dia lá orando pro Papai do Céu, angustiada. Aí o sacerdote Eli chegou e falou: mulher, você tá bêbada? Ela: não, meu Senhor, eu só quero muito, muito ter um filho. E daí ele falou: que seja feita conforme o desejo do teu coração, que o Senhor conceda a tua petição. E Ana teve um filhinho, colocou o nome dele de Samuel, e ela falou que se ela tivesse um filho, ela ia entregar ele para servir na casa do Senhor. Certo? O sacerdote Eli tinha 2 filhos, tá? E por ser filho do sacerdote, eles cresceram e também se tornaram sacerdotes. Eles ajudavam ali no serviço da casa do Senhor. Olha como que era a igreja antigamente, crianças. A tenda da congregação. E sabe o que era feito lá? Sacrifícios. As pessoas ofereciam ofertas, matavam bichinhos e ofereciam para Deus. Por quê? A gente já vai começar aqui a nossa historinha, já vamos explicar melhor isso daqui. O nome dos filhos do sacerdote Eli: Ofni e Finéias. Nossa, que nomes complicados. Olha só, já escreveu aqui para vocês gravarem bem, ó. Ofni e Finéias. Eles eram os filhos do sacerdote Eli. O Eli era sumo sacerdote. E os filhos dele, Ofni e Finéias, se tornaram sacerdotes, tá bom? O problema, crianças, é que eles não agradavam ao Papai do Céu. Eles ajudavam no serviço da casa de Deus. Criança, ser sacerdote na casa do Senhor era uma coisa muito importante. Ofni e Finéias tinham que cuidar dos objetos do tabernáculo, manter o fogo aceso do altar onde eram oferecidos sacrifícios para Deus, queimar incensos no altar de ouro e sacrificar os animais que as pessoas traziam para oferecer para Deus. Naquele tempo, Jesus ainda não tinha nascido e nem morrido para nos salvar. Era por isso que eram oferecidos sacrifícios. Os bichinhos, que eram os cordeiros, novilhos, eram oferecidos a Deus para que os pecados das pessoas fossem perdoados. E os sacerdotes, que era no caso Ofni e Finéias, eles matavam os animais e queimavam no altar de bronze. Hoje a gente não precisa de mais nada disso, né? Porque Jesus já veio e fez aquele sacrifício perfeito na cruz por todos nós. Deus, crianças, ele queria que Ofni e Finéias se sentissem honrados com o serviço que faziam para ele no tabernáculo. E que fizessem tudo de uma maneira certa, de uma maneira correta, do jeito que Deus mandou. Lembra que a gente tem uma frase do dia, da semana? A tia esqueceu de falar. Olha aqui a frase que a gente tem hoje. Não serei relaxado no serviço de Deus. Tá? A gente precisa fazer as coisas para Deus com perfeição. Não pode fazer relaxadamente de qualquer jeito, não. Bom? Não serei relaxada no serviço de Deus. E olha só. O que Ofni e Finéias faziam? Desagradavam a Deus. Infelizmente, aqueles 2 jovens não se importavam com a vontade de Deus. Eles faziam tudo relaxadamente, de qualquer maneira. Desrespeitavam a casa do Senhor. E em vez de cuidar dela como deveriam, quando eles matavam um animal que era para ser oferecido para Deus, eles iam lá e pegavam um pedaço e comiam.
Meu Deus, eles faziam pecado dentro da igreja, faziam tanta coisa feia, roubavam as coisas que era de Deus. Meu Deus, que coisa feia. Não era assim que o Papai do Céu tinha mandado. Aí, crianças, olha eles aqui, ó. Eram dois homens que não agradavam a Deus. Ofni e Finéias. Não agradavam a Deus. Faziam as coisas de qualquer maneira, sem se importar se estavam fazendo certo para o Senhor. Aí, Eli procurou corrigir eles. Ah, vocês, meus filhos, está todo mundo reclamando de vocês. As coisas erradas que vocês fazem. Vocês estão pecando por não fazer direito o serviço de Deus. Parem com isso. Mas, o que vocês acham? Será que melhorava? De jeito nenhum. Ofni e Finéias continuavam fazendo as coisas de Deus relaxadamente e não procuravam se consertar. Um certo dia, crianças, quando os israelitas estavam guerreando contra os filisteus, resolveram levar para o campo de batalha o bem mais precioso que tinha lá em Israel. Qual será o bem mais precioso que tinha lá? Tia vai mostrar para vocês, é bem lindo. Olha só. Isso daqui, crianças, era a coisa mais preciosa que eles tinham. Nossa, por que será que era tão precioso essa caixa dourada de ouro? Será que é porque é de ouro e vale muito dinheiro? Será? Não. Essa arca, criança, simbolizava a presença de Deus em Israel. Olha só. Aí um dia, quando Israel estava lá guerreando, quando os filisteus, eles levaram para o campo de batalha a arca da aliança do Senhor, que deveria ficar guardada dentro do tabernáculo. Tinha que estar guardada lá na igreja. Mas aí eles resolveram levar para o campo de batalha, porque ela simbolizava a presença de Deus. Tinha que estar lá na igreja, ó, no tabernáculo. Mas eles levaram a arca para o campo de batalha. Ofni e Finéias, eles foram juntos. Por quê? Eles que cuidavam das coisas da casa de Deus, acompanhando a arca, eles foram. Deus estava muito triste com a maneira que Ofni e Finéias trabalhavam na casa dele. Por isso Deus permitiu, crianças, que os filisteus vencessem a guerra. Israel foi derrotado. Milhares e milhares de soldados israelitas morreram. E os outros fugiram correndo. Os filisteus roubaram a arca. Israel ficou sem a presença de Deus. O povo inimigo levou embora a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. E ainda o que aconteceu? Mandaram matar Ofni e Finéias. Por quê? Estavam fazendo as coisas de Deus de qualquer maneira. E Deus permitiu que a arca da aliança fosse roubada e que eles morressem. Você, criança, também é uma criança salva. Também deve fazer o trabalho para Deus que Ele pede para você do jeito que Ele quer. Não é de qualquer maneira que a gente faz as coisas para Deus. A gente precisa fazer as coisas corretamente, conforme a vontade dEle. Alguns trabalhos você só poderá fazer quando for grande, né? Quando crescer. Por exemplo, ser um pastor, um missionário, um professor da escola dominical. Precisa crescer, não é verdade? Mas tem algumas coisas que você pode fazer, né? Louvar a Deus, adorar a Deus. Quando você ouve a historinha aqui, ó, da escola dominical, você pode contar para outras pessoas. Você vai estar fazendo a obra do Senhor. Você pode fazer desenho sobre o que você aprendeu. Você pode contar para o papai e para a mamãe. Que legal, né? Isso daí, crianças, é fazer a obra do Senhor. Louvar a Deus na tua casa. E Samuel, crianças, ele foi criado junto com Ofni e Finéias. Mas Samuel não se corrompeu. Não é porque os irmãos de criação dele faziam coisas erradas que ele fazia também. De jeito nenhum. Ele sabia que ele era uma criança de Jesus, uma criança de Deus, e que não podia fazer coisa errada, que ele precisava agradar a Deus. E ele não se corrompeu, tá bom? Então a gente precisa usar essa história de Ofni e de Finéias como um exemplo, pra gente não fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, não. Deus quer que a gente faça as coisas para Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa dedicação. Tá bom? A tia esqueceu de mostrar
o nosso textuário. A tia fez aqui na mãozinha, porque a gente usa as nossas mãos para servir a Deus. Não é verdade? Olha só o nosso textuário. Que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. E esse versículo tá lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 21. Tá bom? Esse é o nosso textuário. Agora a gente vai ler de novo o nosso textuário, tá bom? E vamos cantar um corinho bem lindo para Jesus. Vamos lá então, né? Vamos falar 1, 2, 3, textuário. Vamos lá? 1, 2, 3. Textuário. Que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. Hebreus, capítulo 13, versículo 21. E a gente vai cantar bem assim, ó, bem bonito para Jesus, ó. Faço melhor, oh, faço melhor para Deus. Faço melhor, oh, faço melhor para Deus. Amém. Deus abençoe, crianças.